Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do primeiro ano. Hoje a gente vai tratar de alguns temas bem específicos. Nessa aula a gente vai falar sobre as formas de comunicação, os bilhetes, as listas. A gente vai analisar alguns rótulos e vai fazer uma autoavaliação. Então lá na nossa apostila, eu quero que vocês peguem a apostila na última unidade, o último capítulo. É na página 52 e 53. Nessa unidade, a gente vai falar um pouquinho sobre as formas de comunicação. Qual é a principal maneira de comunicação que a gente utiliza? É a fala. Mas a gente também viu que as letras representam os sons da nossa fala. Então, nessa unidade, a gente vai falar sobre a comunicação escrita. Os textos, os bilhetes, a nossa escrita em geral, ela tem uma função. A função da escrita é passar uma mensagem. Então, tudo que passe uma mensagem é um texto, é uma maneira de comunicação. Então, nessa aula, a gente vai retomar um pouquinho de coisas que a gente já viu no nosso dia a dia. O primeiro assunto é esse aqui, ó, bilhetes. Então, lá no início do ano, nas primeiras semanas, as profs já conversaram com vocês e explicaram a importância da agenda, o porquê a gente faz agenda, quais informações elas devem conter. Então, aqui na nossa apostila, a gente tem um exemplo de bilhete. Esse é um bilhete que foi escrito pela professora Luana. A agenda dessa turma é um pouquinho diferente da nossa. Olha lá, eles têm cabeçalho, tá escrito a data, eles marcaram um X no dia da semana, se tá sol, chuva, nublado, enfim. A nossa agenda ela é um pouquinho diferente. Como a gente tá no primeiro ano, a gente tá nesse processo de aquisição da escrita, a nossa agenda não tem esse cabeçalho. A gente escreve. Toda vez que a gente vai fazer agenda, a gente coloca lá data e escreve a data. Nessas agendas aqui, nessa aqui da apostila, já está escrito a data. Quando vocês forem para o segundo ano, a agenda de vocês vai ser mais parecida com essa, tá bom? Então, olha lá, eu quero que vocês leiam esse bilhete. Eu sei que vocês ainda não sabem ler, não são todos que conseguem ler sozinhos, então a gente vai fazer aquele combinado das aulas passadas. Você vai chamar um adulto, um responsável, alguém que saiba ler, que esteja aí com você, vai pedir para que ele leia esse bilhete para você. Em seguida, você vai responder as perguntinhas para entender o texto, tá bom? Então, lê com calma o textinho, pede para que ele leia o enunciado da questão, e vocês respondem, ok? Depois, então, para responder, eu quero que vocês apertem o pause do vídeo, aperta pause, responde, depois que terminar, vocês voltam aqui, combinado? Agora que eu tenho certeza que vocês já responderam, a gente vai falar sobre um segundo item, listas. Lembram lá no bilhete da professora Luana, o que ela falava naquele bilhete? Ela estava solicitando alimentos para que eles montassem uma cesta básica. Então, a Lili, que é uma das alunas da professora Luana, ela resolveu fazer uma lista de compras com a família dela. Olha lá a lista que ela está fazendo. Ela escreveu farinha, arroz, feijão e sal. Nós também fazemos listas. Lembram todos os dias quando a gente chega na escola, a prof vai lá no cantinho do quadro e escreve as coisas que a gente vai fazer no dia? Agenda, caderno, apostila, lanche, parque, enfim, eu faço uma lista das coisas que a gente tem para fazer naquele dia. Ou a gente pode fazer, por exemplo, uma lista de brinquedos que tem no parque. O que tem no nosso parque? Tem escorregador, tem o barco, tem a árvore, tem grama. E assim é uma lista. A única questão da lista é que a gente tem que escrever uma palavra embaixo da outra. Então, olha lá no textinho da Luana. Viram que ela escreveu farinha, arroz, feijão, um embaixo do outro? Por quê? Porque na lista a gente coloca coisas que a gente não pode esquecer. A função da lista é que a gente consiga olhar ela de novo e lembre, eu preciso ver isso, eu preciso fazer aquilo, ok? Então, na página seguinte, a gente tem um RA, olha lá. É uma lista de compras do mercado. Então, tá escrito na lista, arroz, feijão, ovos, leite, suco, batata, cenoura, uva e melancia. Na ordem da lista, vocês vão arrastando os itens até o carrinho. Olha lá, eu vou pegar o arroz e vou arrastar até o carrinho. Consegui pegar o arroz. Qual é o próximo item da lista? O feijão. Vou pegar o feijão e vou arrastar até o carrinho. E é assim que funciona uma lista, tá bom? Ela serve pra gente anotar coisas que a gente não pode esquecer. Depois, vocês vão fazer os exercícios para entender o texto.
tá? Lá naquele exercício para entender o texto, tem vários exemplos de lista. A primeira pergunta é para você conversar com seus familiares, então você vai conversar com a pessoa que está aí com você. A segunda pergunta é uma pergunta oral. Lembram o que é oral? Aquilo que é usado, que a gente usa a boca, então vocês não vão escrever essa resposta, vão só falar ela. Que lista é essa que a Lili fez? E a terceira, na nossa apostila tem alguns exemplos de listas. Embaixo eu quero que vocês escrevam do que são essas listas. Por exemplo, aquela lista que está no celular. Está escrito assim, ó, Ana 85419632. O que será que é esse número? É um número de celular. Então, provavelmente, essa é uma lista de contatos, uma lista telefônica. Lá naquele retângulo verde, tá escrito cabra cega, amarelinha, coelho sai da toca, corre cutia, batata quente. É uma lista do quê? O que são essas coisas que a prof leu? Na outra tá escrito assim, ó, tem uma estrelinha para marcar cada item da lista. Lego, peteca, boneca, peão, bola, dado e corda. O que são essas coisas? E a última, uma borracha, um caderno de capa dura, uma caixa de lápis de cor, uma régua e um lápis. Então eu quero que vocês identifiquem do que são essas listas, ok? Depois vocês anotam embaixo a resposta. Se vocês não souberem escrever, não tem problema. Nessa atividade vocês podem pedir para a pessoa que está com você para que elas escrevam por vocês, tá bom? Mas é importante que eles escrevam a resposta que vocês deram, o que vocês acham que é. Não tem problema se está certo ou se está errado. O que importa é tentar. Então agora a gente já falou de dois tipos de textos que a gente usa praticamente todos os dias na escola. O bilhete, ou o recado na agenda, e a lista. Então a gente sabe que esses dois textos eles têm uma função, que é passar uma mensagem. O bilhete é uma conversa entre a escola e a família. Por exemplo, quando eu tô aqui na escola, eu vejo vocês todos os dias, mas eu não vejo a mãe de vocês. Na hora da saída, ela fica lá embaixo na portaria esperando. Então eu não consigo falar para ela, olha mãe, a lição de casa hoje é na apostila, é a página tal. Então o que eu faço? Como eu não posso falar diretamente para ela, eu escrevo com palavras na agenda o recado que eu quero passar. Então essa é a principal função de um texto, é passar uma mensagem. Agora, na página 58 da nossa apostila tem uma atividade, lista de compras. Mas eu não quero que vocês façam essa atividade somente hoje, eu quero que vocês façam essa atividade sempre. Agora eu vou dar um recado para os responsáveis, tá bom? Se o pai, a mãe não tá aí, então vocês salvam esse vídeo e mostrem para eles depois, tá bom? Então a gente vai fazer um combinado assim. Todas as vezes que vocês forem ao mercado, que tiver alguma coisa, vocês vão tentar escrever. Por exemplo, imagina que o pai está indo no mercado. Então vocês vão pedir para que as crianças produzam uma lista de compras. O que ele precisa comprar no mercado? Olha, o aniversário está chegando, está próximo. Filho, faz uma lista de nomes de quem você gostaria de convidar para o seu aniversário. Tá, o Dia das Crianças, enfim, tem alguma coisa próxima, você quer presentear o filho. Fala para ele assim, faz uma lista para mim de brinquedos, de coisas que você gostaria de ganhar. Ou então, pede para eles escrever pequenos recadinhos. Vou mostrar alguns exemplos para vocês de alguns recados escritos por criança. Olha lá esse aqui, que bonitinho. Senhores pais, amanhã não vai ter aula, porque pode ser assinado tia Paulinha. É verdade esse bilhete. Então, olha só, é um bilhete, a gente percebe que está faltando algumas partes da escrita, porque é uma criança que ainda está aprendendo a escrever. Olha esse, não se esquece de trocar caixinha de som. Então, olha só, ela passou uma mensagem que não é para esquecer de trocar a caixinha de som. Tá escrito tudo certinho dentro da organização textual? Não, mas o texto ele conseguiu passar a mensagem. Qual que é a mensagem? Que é para não esquecer de trocar a caixinha de som. Então a função social do texto foi cumprida, ele conseguiu passar uma mensagem. Olha o próximo. Pai, posso mexer no celular? Então olha lá, novamente tem alguns pequenos erros, algumas letrinhas foram trocadas, outras estão faltando. Mas ele conseguiu passar a mensagem dele, não conseguiu?
Então, eu quero que vocês, sempre que possível, exercitem essa tentativa de escrita. No início, é normal que a gente escreva letras aleatórias ou que ninguém entenda. Por exemplo, esse aqui, olha só. A criança, ela tentou escrever o bilhetinho dela. Ela colocou várias letras aleatórias. O que ela tentou escrever foi jogo na televisão com o sofá. Então, algumas coisas ficam fora de contexto. Então, é importante que vocês tentem. E sempre que alguém não entender, vocês podem perguntar: o que você tentou escrever aqui? E depois escrevam do jeito certinho para a criança ver como que foi, tá bom? Então agora, voltando lá na apostila, a página 58 a gente vai fazer durante o ano inteiro, sempre que possível. A gente vai estimular, vai fazer lista, vai criar bilhetinhos, vai mandar recadinhos, sempre exercitando essa tentativa de escrita. Combinado? E para encerrar a nossa aula, a gente vai falar sobre os rótulos. A prof só vai dar uma passadinha por esse conteúdo, tá bom? Lá no quarto bimestre, olha, eu vou dar um spoiler para vocês. Lá no quarto bimestre, a gente vai aprender sobre o sistema monetário. E é bem provável que venha um mercadinho por aí. Então, nessa atividade, a gente vai retomar essa questão dos rótulos, de analisar rótulos, de ver as tabelas, as informações que constam nele. Mas na nossa apostila, na página 59, a gente tem alguns exemplos. Então, olha lá, a gente tem uma bandeja de iogurte. E tem as principais informações que devem conter em todas as embalagens, que são a marca, uma imagem ilustrativa, o sabor do produto, o peso, as informações nutricionais, a data de fabricação e a validade. Depois que vocês olharem e analisarem essa imagem, aqui tem algumas perguntinhas para entender o texto. São perguntinhas orais. Vocês vão ler, vão conversar, mas não precisa anotar nada, tá bom? E a página 60, 61, 62... vocês vão fazer sozinhos em casa como lição de casa, tá bom? São exercícios bem simples sobre os rótulos de produtos. Olha esse aqui, por exemplo. Eu tenho lá uma imagem de laranja, algumas garrafinhas de água, cenouras e maçãs. Vocês vão ligar a palavra correspondente. E aqui vocês vão ver, vão descobrir o nome do produto. E aqui tem 4 adivinhas. Duas adivinhas só. Tá escrito assim, ó. Tem casca, é laranja por dentro e com muitas sementes. Vocês vão ter que adivinhar qual é o produto, combinado? Então agora a prof vai deixar vocês fazerem essa atividade, tá bom? Um beijo e até a nossa próxima aula.